Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor, amém? Então hoje nós vamos falar a respeito de uma mulher muito conhecida na Bíblia, uma mulher sábia, uma mulher poderosa em virtude, admiração, sabedoria, obediência, ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel, amém? Essa mulher se chama Nabal. Nós vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 3, amém? No versículo 1, vamos ver do versículo 2. Fala assim: E havia um homem em Mamom que tinha suas possessões em Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e cabras, e estava tosqueando em suas ovelhas no Carmelo. E era este homem o nome de Nabal, era um homem próspero, amém? O nome da sua mulher era Abigail. E era uma mulher de bom entendimento e formosa, era uma mulher de bom entendimento, era uma mulher sábia e também era uma mulher formosa, amém? Era uma mulher bonita, uma mulher de boa aparência. Porém o homem, ele era duro e maligno nas suas obras e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas e enviou 10 moços e disse aos moços: Subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntai em meu nome como está. Então, como está, E assim direis àquele homem próspero: tenha paz, e a tua casa tenha paz, e tudo o que tens nela tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravando nenhum deles mal, nós o fizemos, e nada o faltou todos os dias que estiveram em Carmelo. Então, naquela época, naquela história, a gente não vai ler tudo que não vai dar tempo, mas a gente vai abreviar aqui a história. Aqui a gente está falando que o rei Davi, naquela época, ele já era rei. Saul, ele tinha falecido. Se você ler um pouquinho antes, vai mostrar que ele tinha falecido, o Saul, e ele já era ungido do Senhor e ele se tornou o rei. E ele estava lá em Carmelo e estava defendendo aquele lugar, E durante aquele período nenhum mal, nada, foi tocado no reino, no lugar onde Nabal vivia. E Nabal, ele era um homem muito próspero e ele tinha uma mulher muito sábia, mas ele era um homem duro de coração, ele era um homem perverso, ele era um homem endurecido, ele era um homem que não gostava de ajudar as pessoas, que não sabia escutar. E a sua mulher era uma mulher sensata, amém? E naqueles dias, Davi, ele falou para os seus soldados: olha, a gente já protegeu aqui, tudo cessou, a guerra cessou, tudo ficou legal, agora a gente vai vocês lá, eu envio vocês lá, fala para ele como estáis, tenha paz convosco, a gente quer paz. Mas também, se você ler adiante, eu queria que vocês lessem em casa o capítulo inteiro de Samuel, 1 Samuel, lá tá para vocês, entender melhor essa história, porque esse é um estudo de mulheres, amém? Então, lá em 1 Samuel fala que Davi, ele não permitiu que nada faltasse para aqueles que estavam com Nabal. Então, por isso, como aquilo ali cessou, aquela guerra cessou, aquela confusão, aquela pressão, do inimigo, Davi tinha vencido, ele era ungido do Senhor. Então ele pediu ali alguma comida, alguma alimentação, água para ele, para os seus soldados, de repente para se retirar daquele lugar. Ele não queria mal nenhum com ele não queria tomar posse de nada, ele só queria ir em paz, mas se alimentar, de repente estavam cansados, E quando ele mandou aqueles homens para aquele lugar, ele não o reconheceu, Davi, como ungido, nem como rei, Ele tratou mal aquelas pessoas e mandou: eu não tenho nada a ver com vocês, eu não vou enviar nada para vocês, então vocês podem voltar e falar para ele: eu nem conheço vocês. Então ele, além de tratar mal, ele destratou, ele não deu nem sequer um alimento, não é verdade? Então Davi ficou muito enfurecido e ele foi de volta para atacar Nabal. E ele fala para cingir as espadas, para organizar todas as espadas dos soldados, aproximadamente 400 soldados, aqui a gente vai estar lendo. Vamos ver aqui no versículo 10, fala: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi?
E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e daria homens para que não sei de onde vem, então eu não vou dar nada para vocês. Ele tratou mal. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme as palavras de Nabal eles falaram para Davi. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também a Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, amém? Confirmando com vocês, 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, entre os moços, o anunciou a Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou os mensageiros desde o deserto a saudar no nosso amo. Porém, ele os destratou. Então, o seu senhor destratou o meu senhor. E por este motivo nós estávamos lá, nada faltou para o teu povo, e nós só estamos pedindo um pouco de comida, um pouco de alimento, e agora que o teu amo destratou o meu senhor, nós vamos atacar, né? Ele ia até lá, naquele lugar. Davi estava enfurecido, porque imagina você estar servindo alguém, você está servindo todo o tempo aquela pessoa, e muitas vezes a pessoa não reconhece você, ela não reconhece nada que você faz por ela. Muitas vezes nós nos encontramos em situações da nossa vida onde nós estamos dando o melhor de nós, né? E não somos reconhecidos, não tem agradecimento, e a vontade da carne é de não fazer mais nada mesmo. Ó, não vou fazer, não quero mais, vou jogar tudo pra cima, né? Vou atacar, vou matar todo mundo, que foi o que Davi fez. Ele era um guerreiro naquela época, então ele ia atacar mesmo, e ele era ungido do Senhor, o Senhor estava com ele. Então o que é que ia acontecer? Se Deus está comigo, quem está contra mim? Então ele reconhecia isso nele. Se eu for até lá atacar, eles vão perder tudo, tudo vai, né, falecer naquele lugar, e eu vou tomar posse daquilo. Entendeu? Então ele estava falando isso. Então às vezes nós nos encontramos em quadros assim. Você está se doando, você está se dando, você está dando seu amor, seu carinho, sua dedicação, seu trabalho, sua mão de obra. Às vezes é para sua casa, para o seu esposo, para os seus filhos, né? E você não tem nenhum tipo de reconhecimento, você não tem nenhum tipo de agrado, você não tem nenhum elogio, né? Você não tem incentivação de permanecer a fazer aquilo que está te fazendo bem, aquilo que está te fazendo feliz. Nós nos encontramos às vezes nesse quadro, né? E aí ele ficou furioso e foi atacar Nabal. No versículo 16 fala: e muro em redor nos serviram, e assim de dia e de noite, todos os dias andamos com eles, apacentando suas ovelhas. Então eles também estavam apacentando as ovelhas naquele lugar. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está em todo e determinado contra o vosso amo e contra toda a sua casa. E ali é um homem vil. Então ele era um homem mau, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou, quando aquele soldado falou aquilo para Abigail: olha, teu marido não me escutou, né? A gente veio aqui, a gente conversou com ele, a gente só queria um pouco de alimento, de água, ele não nos escutou, ele nos mandou de volta, né? E o meu amo agora mandou acabar com tudo. Então agora eu vim falar com você. De repente ela era uma mulher, a Bíblia fala que ela era muito bonita, muito vistosa, de repente meiga, né? E ele falou: não, eu vou falar para a esposa dele. A mulher naquela época, ela não tinha poder, não tinha autoridade para falar, para tomar decisões pelo seu esposo. Ela era submissa totalmente, 100%, né, naquela época. Então, ele falou: de repente ela pode fugir dali, ela pode salvar a sua vida, né? Ele poderia ter pensado isso. Mas Abigail fez uma coisa diferente. Abigail mudou todo o quadro da história. A sabedoria de Abigail é a sabedoria que eu e você devemos levar, amém, para a nossa vida hoje. E no 18 fala: então Abigail se preparou, se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tosqueadas, 100 caixas de passas, 200 passas e figos passados, e pôs sobre o seu jumento. E disse aos seus moços: ide adiante, que eu vou seguir você de perto.
e porém não declarou ao seu marido Nabal. Então ela não contou para Nabal: olha, pega tudo que Davi pediu, tudo que ele precisou, leva, vai adiante, vai na frente. De repente ela ficou se arrumando: eu vou me arrumar para ir lá, para conversar com Davi, para interceder pelo meu esposo, pela minha casa, pela minha família, pelo meu povo, né? Para que nenhum mal venha acontecer com eles, para que Davi ele venha ao menos me escutar. Mas imagina você se Davi, ele é um homem como Nabal, que ele é um homem grosso, ele é um homem de coração duro, e que nem ia escutar a mulher. Imagina, ela foi lá com a coragem, ela poderia ser morta. Então muitas vezes nós estamos numa situação de livramentos, nós estamos enfrentando situações onde nós nos colocamos de frente para defender a nossa família, para defender os nossos filhos, para defender a nossa casa. E muitas vezes essas situações são apertadas, né? São situações que a gente sofre, a gente fica constrangido, né? Estando vivendo naquele momento, mas são situações que nós temos que passar e precisamos ser corajosas e fortes. A palavra de Deus fala: sedes fortes e corajosos, e o Senhor, Ele está contigo. Amém? Então, não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista da vida que o Senhor preparou para você, dos teus sonhos. Fica firme e vai seguindo em frente. Amém? E aqui, né, no versículo 20 fala: e sucedeu o quê? Andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe enviaram um encontro, e ela se encontrou com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo aquilo, né, que eu estava lá no deserto e estava guardando para os teus homens, para o teu esposo da tua casa. Nada te faltou enquanto nós estávamos lá, e o teu marido, ele me paga o mal com o bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, ao outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que ele tem, até mesmo um menino. Então tudo vai morrer, eu vou matar tudo, vai acabar tudo, até pela manhã de manhã, tudo vai acabar. Amém? Até mesmo as crianças, desde um menino até uma pessoa mais velha. Então ele ia sujar suas mãos com sangue de inocente, pessoas inocentes. E a Abigail, ela se impôs na frente. No versículo 24 fala o seguinte: e lançou-se aos seus pés a Abigail e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressões, quer dizer, reconheça como um pecado do meu esposo o meu pecado, né? Deixa, pois, eu falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, a impressão do seu coração. Então não faça ele saber que eu vim até aqui. Não conte para ele, né, que eu tomei a frente, porque ele já tinha negado as coisas para o Senhor, mas eu não sabia de nada. Então eu venho aqui para interceder pela minha casa, pelo meu esposo, pela minha família, pela minha vida. Então, Senhor, me escute, tenha misericórdia de mim. Então naquele momento ela foi uma mulher com sabedoria. Amém? E ela interviu, ela intercedeu pela sua casa. Meu Senhor, agora não faça este homem vil. Então ela disse para ele: não faça com que ele saiba, porque Nabal, o seu nome, ele estava com ele a loucura. E a tua serva não viu os moços do meu Senhor que me enviaste. Quer dizer, a tua serva, eu não vi os moços que o Senhor me enviou para estar pedindo esse alimento. De repente, se eles tivessem pedido para mim, isso tudo teria cessado. Então, muitas vezes, a gente está como Abigail, né? Abigail, ela mostra aqui que o seu marido, ele estava errando, ele estava dando cabeçada, ele estava sendo insensato com muitas coisas. E as mulheres, às vezes nós nos encontramos com mulheres que estão apacentando, que estão acalmando a situação, que estão passando a mão por cima dos erros, né, da sua casa, para tentar ali manter a paz, para tentar manter, né, um equilíbrio entre o casamento, o relacionamento, porque ele tem um temperamento muito forte, ela não tem um temperamento, então aquilo ali vai se ajustando. Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela ora, ela intercede pela vida do seu esposo, ela toma decisões que não são precipitadas, ela age com a sabedoria daquilo que Jesus ia fazer por ela, ia fazer na casa dela, não aquilo que vem no sentimento dela. Amém? E no 26, agora pois meu Senhor vive,
e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e o que procuram o mal contra o meu Senhor. Agora este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor, seja dado aos moços que seguem ao Senhor. Então, naquele momento, Davi, ele viu uma coisa boa em Abigail e falou assim, olha, pois agora o Senhor, ele viu a tua alma, né? Eu tô vendo tua alma. E você me impediu de fazer algo com sangue. E agora ele começou a aceitar, a escutar Abigail. Então ela deu o presente, né? E agora eu lhe trouxe um presente que a tua serva trouxe, aceite esse presente para os moços. No 28, perdoa, pois, a tua serva por essa transgressão, por esse pecado, porque certamente fará o Senhor casa firme, meu Senhor. Então, o Senhor, olha como ela reconhece Deus na vida de Davi, coisa que o marido dela também não reconhecia. Às vezes você está numa situação onde você reconhece Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como teu provedor, como dono de todas as coisas, como aquele que vai te sustentar, aquele que vai alcançar vitória na tua vida, aquele que vai te colocar o potencial de vida dentro de você para que você seja sustentada por algo maior. E aí ela fala assim, ó Senhor, perdoa, pois a tua serva essa transgressão, quer dizer, o pecado caia sobre mim, me perdoa pelos meus pecados, porque certamente fará o Senhor Deus casa firme, meu Senhor. Então Deus estava com o meu Senhor, com Davi. Então a casa dele iria ser firme, tudo que ele toca iria prosperar. E se ele fosse atingir aquela família, todo mundo ia morrer. Então muitas vezes, quantos livramentos você, através da tua sabedoria, da tua oração, do teu desenvolvimento como mulher, você tem salvado a tua casa, os teus filhos, a tua família, liderando, né, de melhor maneira ali. E no 29, e levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada do feixe que vieram com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos ele arrojará de longe, como o Senhor. Então ali ela estava falando, olha, o Senhor é ungido de Deus, aonde você vai dar certo, a luta vai ser ganha, né? Nada vai te tocar. E Nabal está errado. Então, o que ele fez de pecado, recebe esse presente que eu te trouxe, aqueles alimentos, aquele vinho, tudo que ele pediu, e acredito que até muito mais do que ele pediu, que é para, né, o perdão ser cessado ali. Ela estava desesperada para salvar a sua parentela, a sua casa, o lugar onde ela estava morando. No 32 fala, então Davi disse a Abigail, bendita Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então bendita és tu entre as mulheres, porque Deus te enviou como anjo. Eu agora estou enxergando Deus na tua vida. Você está sendo uma mulher usada pelo Senhor. Então você muitas vezes é usada por Deus para interferir nas coisas, né, da tua casa, para não permitir que maldição caia sobre a tua casa. Amém? No 34, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, e que tu não te apressarás, e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz do dia, né? Até de manhã, nem sequer um menino, todos iam morrer. No 35, Davi tomou a sua mão e tinha trazido, e falou para ela, sobe em paz a tua casa, vês aqui o que eu tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então ele naquele momento ele falou, olha, vai para casa, vai em paz, fica tranquila, eu não vou fazer nada mais contra a tua família. Deus ele agiu através de você, e através de você eu percebi que eu estava agindo pela minha carne, pelas minhas emoções, pela minha ira. Eu não vou matar sangue inocente, eu não vou matar mulheres e crianças, eu não vou matar as pessoas por causa de um homem, porque a responsabilidade é dele. Então eu vou entregar ele na mão do meu Senhor. Amém? Então tem coisas, querida, na tua vida que você não pode mudar, mas você pode entregar na mão de Deus. Deus ele vai fazer toda a diferença na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, com os teus filhos. Sabe aquele filho que está na droga, aquele filho que está se prostituindo,
muitas vezes o teu marido, muitas vezes a tua casa está muito perturbada, você está querendo colocar em ordem as coisas, não está, né, acontecendo. Então coloca na mão do Senhor. Deus, Ele pode todas as coisas, amém? No versículo 37 fala: sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher vem até ele, se amorteceu ao seu coração e ficou ele como pedra. Então ela chegou em casa, um pouquinho adiante no 36 fala que ela chegou até Nabal. E ele, quando ela chegou em casa, ele estava bêbado, ele estava com um banquete como se ele fosse um rei, ele estava se sentindo o máximo. Imagina como ela estava furiosa. Teu marido faz uma besteira, você tem que resolver todas as besteiras que ele fez para salvar a tua casa. De repente todo mundo naquele momento, até a luz do dia, estava morto, você, seus filhos, né? Todos aqueles que você ama. E ela foi lá, ela falou com ele, ela se expôs. De repente, no momento que ela se expôs, ela mesma poderia ter morrido naquele momento, pensando que era uma armadilha, alguma coisa, mas o Senhor protegeu a vida dela porque ela era do Senhor, amém? Então, se tem algo levantando contra a tua vida e tu tá firme na palavra de Deus, tenha certeza que Jesus, Ele tá com você. Jesus, Ele é com você e nada pode te tocar, amém? Você é ungida do Senhor. A cada fio de cabelo teu, querida, a cada fio de cabelo teu, até a ponta dos seus pés, só poderá ser tocado com a permissão do Pai, e o Pai que é o melhor para a tua vida, amém? E ela esperou ele sarar, né, do vinho, para conversar com ele. Então ela teve sabedoria, ela não falou nada, ela não fez barraco, ela não murmurou, ela não reclamou, ela disse: vou me sentar. De repente se alimentou junto com ele naquele momento, e ela foi dormir com ele até, foi dormir, né, descansar. De repente ela passou a noite acordada, vendo como que eu vou falar com meu esposo, sabe quando a gente está preocupado, né? E aí ela foi falar com ele pela manhã, ela falou o que aconteceu e ele se endureceu o coração, ele ainda não teve gratidão pela vida dela. Todo mundo podia estar morto, ele ainda estava, né, endurecido, ele ficou com raiva. No 39 fala: e ouviu Davi que Nabal, no 38, desculpa, 38 versículo, né, do capítulo 25 fala: e aconteceu que, passando 10 dias depois, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tomar o mal a Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail: toma ela por mim como minha esposa, como minha mulher. Naquela época os homens, eles tinham várias mulheres, né? E ser mulher de um rei era muito bom. Porque imagina você, quando na época que você, hoje, quando nós nos casamos, se você está reclamando do teu esposo, da tua vida, da estrutura familiar que você tem, pensa numa coisa: foi você que escolheu o teu marido. Foi você que falou: eu quero me casar com você, eu amo você, eu quero estar junto com você. Ele foi a pessoa que você escolheu. Não foi Jesus que escolheu por você, não foi Deus que escolheu por você. Quando você estava solteiro, existia vários homens livres e você exatamente escolheu esse. Então não reclama do que você tem, porque a Abigail naquela época ela não podia nem sequer escolher. Lembrando que no passado as mulheres, ela não escolhia os maridos, elas eram prometidas, né, pelos esposos. Ela podia falar que a Bíblia diz que ela era uma mulher linda, que ela era de repente jovem, formosa, ao ponto que Davi se interessou e depois ele trouxe ela como esposa. Mas imagina você que Nabal poderia ser um homem velho, gordo, barrigudo, desdentado, né? E ela teve que casar com Nabal, perder sua virgindade ali com Nabal, né? Então ela não escolheu aquele marido rude que tratava ela mal, que não escutava ela. Ela tinha medo dele, mostrar no texto da Bíblia que ela tinha medo. Davi, por favor, não conte para o meu marido que eu estive aqui. De repente ele era um homem agressivo, não somente verbalmente, mas agressividade mesmo, de bater naquela... Até um tempo desse, né, nós temos agora hoje a lei da mulher, né, que não pode mais bater, machucar, mas até um tempo atrás nós víamos muitas mulheres sendo machucadas, desprezadas, humilhadas,
né? Apanhando, e isso ficava por isso mesmo, até a morte. Tem homens que até matam por ciúme, por raiva, por rude, né? Por endurecer o seu coração ao amor. Então aquela época ainda era mais rígido ainda, muito mais. Então ela estava ali, não era porque ela escolheu, mas por escolha, né, de outros na vida dela. E naquele momento, né, depois de 10 dias que ela falou para ele, Deus tocou sobre a vida de Nabal e ele morreu. Então de repente ele morreu de uma doença, de uma enfermidade, mas ele morreu. Amém? E quando ele morreu, ele deixou ela livre. Agora você é livre para viver o melhor de Deus na tua vida. E aí quando ela fica livre, o Davi, ele vai lá e fala: olha, agora pega ela como minha esposa. Ela é bonita, ela é formosa, ela é uma mulher sábia, ela é temente a um Deus de Israel, ela é uma mulher poderosa que eu posso estar me aconselhando com ela em sabedoria. E ela, sabe, agradou aos olhos dele. Então ele pegou ela como esposa, né? E isso para uma mulher era uma virtude. Eu sou esposa do rei, agora eu tenho servas, nada vai me faltar. E ainda fala que Davi, ele era um homem bom com as mulheres, ele era um homem que até louvava, cantava para as mulheres, né? Então mostra que quando você é temente ao Senhor, pode surgir complicações na tua vida, pode surgir, sabe, pressões na tua vida, mas Deus, ele é fiel. Deus é fiel na tua vida. Amém? Então continua firme, continua no propósito, continua sendo uma mulher sábia, não faz barraco, não fala palavrão, sabe? Seja submissa ao seu esposo. Se ele está errado, ora por ele, tenta conversar com ele, tenta agir com sabedoria. Amém? Tenta agir como uma edificadora, saiba escutar. Amém? A Abigail tem esse poder, né? Ela sabia escutar. Você vê que quando Davi mandou os homens para falar com ela, ela escutou. Ela poderia falar: não, olha, meu marido falou isso, então é isso. Então ela poderia ter agido rude também com ele. Afinal de contas, ele não era também um homem qualquer, ele era um homem próspero, era um homem que tinha providência financeira, ele tinha servos também. Mas ela falou: não, eu vou apacentar, eu não quero briga, eu não quero discussão, eu não quero, sabe, guerra nesse lugar, eu quero a paz, eu quero que a minha família fique em paz. Então ela foi, ela deu a providência, ela passou por cima do seu esposo, mas depois ela conversou com Davi para não falar com ele, e ela falou ela mesma com ele. Nabal poderia ter feito coisas terríveis com ela ali, e eu acredito que Deus não permitiu, né? Então não permita que o medo te impeça de prosseguir. Provavelmente ela teve muito medo de ser morta por Davi, também morta por Nabal, que era o seu esposo, mas não permita que o medo, ele te paralise, ele te bloqueie. Vença o medo que está dentro de você, porque a única coisa que pode paralisar os teus sonhos é o medo de não concretizar algo na tua vida. Não fica esperando que pessoas te elogiem por algo, não fica esperando que pessoas falem: ah, eu acredito em você, eu acredito no teu ministério, eu acredito na tua vida, eu acredito que você vai se formar, eu acredito que você vai alcançar pessoas, sabe? Creia no teu potencial, no potencial que Cristo já colocou dentro de você. É esse potencial que vai te fazer crescer. Amém? É esse potencial que vai te libertar. É esse potencial que vai fazer você viver o melhor da vida aqui nesta terra. Amém? Então eu queria orar por vocês. Eu espero que essa palavra venha falar no teu coração. Já tenha falado no teu coração, né? Seja sábia, seja edificadora. Aprenda a escutar. Não escutar aqui, sair aqui e fazer o que eu quero. Não. Escutar aqui, centralizar na tua mente, pensa, reflete: não, eu vou fazer isso porque isso é o melhor para minha casa, para minha família. Aí depois você vai agir, porque a prática leva à perfeição. Amém? Não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Então pratique o amor, pratique a mansidão, pratique o domínio próprio, pratique a bondade, a benignidade, pratique tudo aquilo que vem do trono de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que você, mulher que está assistindo isso, nesse mesmo momento já está se corrigindo. Uma correção de dentro para fora, seja ela qual for. Fala no teu canto aí, se entrega ao Senhor Jesus. Fala assim: Pai,
Eu me entrego ao Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me ensina a caminhar com os teus passos, me ensina a falar a tua palavra, me ensina a enxergar o teu propósito na minha vida, para que eu possa viver o melhor de Deus e que eu possa administrar tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão, no nome de Jesus. Eu declaro agora no nome de Jesus sabedoria do trono de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você tenha entendimento maior da palavra, do poder do Espírito Santo, para que Ele possa fazer milagres, prodígios, maravilhas na tua vida. Eu declaro agora um vinho novo sobre a sua casa. Eu declaro agora a sabedoria de Abigail, que ela é uma mulher sensata. Seja sensata nas situações difíceis. Quando você está sendo imprensada, machucada, é aí que você mostra quem verdadeiramente você é. Se você vai se deixar levar pelo engano do mundo, pelas mentiras, heresias, né? O coração começa a se encher de mágoa, de tristeza, de dor. Ou se você vai falar, Senhor, eu me arrependo, eu preciso do Senhor. Me ajuda a ser dependente do teu amor, me ajuda e me ensina a perceber o quanto eu sou forte quando eu sou fraca. Me ajuda, Pai, porque sozinho eu não consigo, mas com a tua ajuda eu posso todas as coisas, eu alcanço todas as coisas, eu chego em qualquer lugar, porque o Senhor me fortalece em todos os lugares da minha vida. É o Senhor que é o meu sustento e a minha providência. No nome de Jesus, declara isso na tua casa, declara isso, tá? Declara, porque, sabe, ontem eu estava refletindo. Existem mulheres que falam assim, ai Nath, eu oro, eu falo, mas eu nunca vi abrir a boca. Nunca vi abrir a boca. Abre a boca, querido. Jesus, Ele é um Deus que falava, está curado, não peques mais, sabe? Multiplicava os pães, fazia as coisas acontecer. Desde o início da criação, Deus Ele falou, e haja luz, e haja sol, e haja firmamento, e haja os peixes no mar, e haja as aves no céu. E Ele fez tudo pelo Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo é a palavra de Deus, é a palavra ministrada, é a palavra que sai da nossa boca. Se você não falar aquilo que você acredita no Senhor, se você só fala coisas do mundo, só fala heresias, como você pode desfrutar o melhor da palavra de Deus na tua vida? Então eu declaro no nome de Jesus que haja providência no teu falar, que haja providência no teu orar. Eu declaro que você chegue na igreja cheio do Espírito Santo, levante as mãos, não tenha vergonha, se entregue a Jesus, esqueça a pessoa que está do teu lado e fala assim, Pai, eu agradeço pela minha vida. Eu quero te receber, eu quero te amar como meu primeiro amor. Eu não quero ter vergonha da tua aparência, eu não quero ter vergonha de segurar a Bíblia na mão. Eu quero ter orgulho de ser cristã verdadeira. Eu não me importo com o que o mundo pensa de mim ao meu respeito, mas eu me importo com o que o Senhor pensa ao meu respeito. Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor, amém? Então hoje nós vamos falar a respeito de uma mulher muito conhecida na Bíblia, uma mulher sábia, uma mulher poderosa em virtude, admiração, sabedoria, obediência, né, ao verdadeiro Deus, né, o Deus de Israel, amém? Essa mulher se chama Nabal. Nós vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 3, amém? No versículo 1, já vamos ver do versículo 2. Fala assim: E havia um homem em Mamon que tinha suas possessões em Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e cabras, e estava tosqueando em suas ovelhas no Carmelo. E era este homem o nome de Nabal, era um homem próspero. Amém? O nome da sua mulher era Abigail. E era uma mulher de bom entendimento e formosa, era uma mulher de bom entendimento, era uma mulher sábia e também era uma mulher formosa, amém? Era uma mulher bonita, uma mulher de boa aparência. Porém o homem ele era duro e maligno nas suas obras e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas e enviou 10 moços e disse aos moços, subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntai em meu nome como está. Então, como está, né? E assim direis àquele homem próspero, tenha paz.
e a tua casa tenha paz, e tudo o que tens nela tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravando nenhum deles mal, nós o fizemos, e nada o faltou todos os dias que estiveram em Carmelo. Então, naquela época, naquela história, a gente não vai ler tudo que não vai dar tempo, mas a gente vai abreviar aqui a história. Aqui a gente está falando que o rei Davi, naquela época ele já era rei. Saul, ele tinha falecido. Se você ler um pouquinho antes, vai mostrar que ele tinha falecido, né, o Saul, e ele já era ungido do Senhor e ele se tornou o rei. E ele estava lá em Carmelo e estava defendendo aquele lugar, né? E durante aquele período nenhum mal, nada, né, foi tocado no reino, né, no lugar onde Nabal vivia. E Nabal, ele era um homem muito próspero e ele tinha uma mulher muito sábia, mas ele era um homem duro de coração, ele era um homem perverso, ele era um homem endurecido, ele era um homem que não gostava de ajudar as pessoas, né, que não sabia escutar, e a sua mulher era uma mulher sensata, amém? E naqueles dias, Davi, ele falou para os seus soldados: olha, a gente já protegeu aqui, tudo cessou, a guerra cessou, tudo ficou legal, agora a gente vai vocês lá, né? Eu envio vocês lá, fala para ele como estais, tenha paz convosco, a gente quer paz. Mas também, se você ler adiante, eu queria que vocês lessem em casa o capítulo inteiro de Samuel, 1 Samuel, lá tá para vocês, né, entender melhor essa história, porque esse é um estudo de mulheres, amém? Então, lá em 1 Samuel fala que Davi, ele não permitiu que nada faltasse para aqueles que estavam com Nabal. Então, por isso, como aquilo ali cessou, aquela guerra cessou, aquela confusão, aquela pressão, né, do inimigo, Davi tinha vencido, ele era ungido do Senhor. Então ele pediu ali alguma comida, alguma alimentação, água para ele, para os seus soldados, de repente para se retirar daquele lugar. Ele não queria mal nenhum com ele não queria tomar posse de nada, ele só queria ir em paz, mas se alimentar, né? De repente estavam cansados, né? E quando ele mandou aqueles homens para aquele lugar, ele não o reconheceu, Davi, como ungido, nem como rei, né? Ele tratou mal aquelas pessoas e mandou: eu não tenho nada a ver com vocês, eu não vou enviar nada para vocês, então vocês podem voltar e falar para ele: eu nem conheço vocês. Então ele, além de tratar mal, ele destratou, ele não deu nem sequer um alimento, não é verdade? Então Davi ficou muito enfurecido e ele foi de volta para atacar Nabal. E ele fala para cingir as espadas, para organizar todas as espadas dos soldados, né? Aproximadamente 400 soldados, aqui a gente vai estar lendo. Vamos ver aqui no versículo 10, fala: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e daria homens para que não sei de onde vem, então eu não vou dar nada para vocês. Ele tratou mal. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme as palavras de Nabal. Eles falaram para Davi. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também a Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, amém? Confirmando com vocês, 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, entre os moços, o anunciou a Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou os mensageiros desde o deserto a saudar no nosso amo. Porém, ele os destratou. Então, o seu senhor destratou o meu senhor. E por este motivo nós estávamos lá, nada faltou para o teu povo, e nós só estamos pedindo um pouco de comida, um pouco de alimento, e agora que o teu amo destratou o meu senhor, nós vamos atacar, né? Ele ia até lá, naquele lugar. Davi estava enfurecido,
porque imagina você tá servindo alguém, você tá servindo todo o tempo aquela pessoa, e muitas vezes a pessoa não reconhece você, ela não reconhece nada que você faz por ela. Muitas vezes nós nos encontramos em situações da nossa vida onde nós estamos dando o melhor de nós, né? E não somos reconhecidos, não tem agradecimento, e a vontade da carne é de não fazer mais nada mesmo. Ó, não vou fazer, não quero mais, vou jogar tudo pra cima, né? Vou atacar, vou matar todo mundo, que foi o que Davi fez. Ele era um guerreiro naquela época, então ele ia atacar mesmo, e ele era ungido do Senhor, o Senhor estava com ele, então o que é que ia acontecer? Se Deus está comigo, quem está contra mim? Então ele reconhecia isso nele. Se eu for até lá atacar, eles vão perder tudo, tudo vai, né, falecer naquele lugar, e eu vou tomar posse daquilo. Entendeu? Então ele estava falando isso. Então às vezes nós nos encontramos em quadros assim. Você está se doando, você está se dando, você está dando seu amor, seu carinho, sua dedicação, seu trabalho, sua mão de obra. Às vezes é para sua casa, para o seu esposo, para os seus filhos, né? E você não tem nenhum tipo de reconhecimento, você não tem nenhum tipo de agrado, você não tem nenhum elogio, né? Você não tem incentivação de permanecer a fazer aquilo que está te fazendo bem, aquilo que está te fazendo feliz. Nós nos encontramos às vezes nesse quadro, né? E aí ele ficou furioso e foi atacar Nabal. No versículo 16 fala: e muro em redor nos serviram, e assim de dia e de noite, todos os dias andamos com eles, apacentando suas ovelhas. Então eles também estavam apacentando as ovelhas naquele lugar. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está em todo e determinado contra o vosso amo e contra toda a sua casa. E ali é um homem vil. Então ele era um homem mau, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou, quando aquele soldado falou aquilo para Abigail: olha, teu marido não me escutou, né? A gente veio aqui, a gente conversou com ele, a gente só queria um pouco de alimento, de água, ele não nos escutou, ele nos mandou de volta, né? E o meu amo agora mandou acabar com tudo. Então agora eu vim falar com você. De repente ela era uma mulher, a Bíblia fala que ela era muito bonita, muito vistosa, de repente meiga, né? E ele falou: não, eu vou falar para a esposa dele. A mulher naquela época, ela não tinha poder, não tinha autoridade para falar, para tomar decisões pelo seu esposo. Ela era submissa totalmente, 100%, né, naquela época. Então, ele falou: de repente ela pode fugir dali, ela pode salvar a sua vida, né? Ele poderia ter pensado isso. Mas Abigail fez uma coisa diferente. Abigail mudou todo o quadro da história. A sabedoria de Abigail é a sabedoria que eu e você devemos levar. Amém? Para a nossa vida hoje. E no 18 fala: então Abigail se preparou, se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tosqueadas, 100 cachos de passas, 200 passas e figos passados, e pôs sobre o seu jumento. E disse aos seus moços: ide adiante, que eu vou seguir você de perto. E porém não declarou ao seu marido Nabal. Então ela não contou para Nabal: olha, pega tudo que Davi pediu, tudo que ele precisou, leva, vai adiante, vai na frente. De repente ela ficou se arrumando: eu vou me arrumar para ir lá, para conversar com Davi, para interceder pelo meu esposo, pela minha casa, pela minha família, pelo meu povo, né? Para que nenhum mal venha acontecer com eles, para que Davi, ele venha ao menos me escutar. Mas imagina você, se Davi, ele é um homem como Nabal, que ele é um homem grosso, ele é um homem de coração duro, e que nem ia escutar a mulher. Imagina, ela foi lá com a coragem, ela poderia ser morta. Então muitas vezes nós estamos numa situação de livramentos, nós estamos enfrentando situações onde nós nos colocamos de frente para defender a nossa família, para defender os nossos filhos, para defender a nossa casa. E muitas vezes essas situações são apertadas, né? São situações que a gente sofre, a gente fica constrangido, né? Estando vivendo naquele momento, mas são situações que nós temos que passar e precisamos ser corajosas e fortes. A palavra de Deus fala: sedes fortes e corajosos, e o Senhor, ele está contigo. Amém? Então não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista da vida que o Senhor preparou para você, dos teus sonhos.
fica firme e vai seguindo em frente, amém? E aqui, né, no versículo 20 fala, e sucedeu o quê? Andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe enviaram um encontro, e ela se encontrou com eles. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo aquilo, né, que eu estava lá no deserto, e estava guardando para os teus homens, para o teu esposo da tua casa, nada te faltou enquanto nós estávamos lá, e o teu marido, ele me paga o mal com o bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, ao outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que ele tem, até mesmo um menino. Então tudo vai morrer, eu vou matar tudo, vai acabar tudo, até pela manhã de manhã tudo vai acabar, amém? Até mesmo as crianças, desde um menino até uma pessoa mais velha. Então ele ia sujar as suas mãos com sangue de inocente, pessoas inocentes, e a Abigail, ela se impôs na frente. No versículo 24 fala o seguinte, e lançou-se aos seus pés a Abigail e disse, ah, Senhor meu, minha seja a transgressões, quer dizer, reconheça como um pecado do meu esposo o meu pecado, né? Deixa, pois, eu falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil a saber, Nabal, a impressão do seu coração. Então não faça ele saber que eu vim até aqui. Não conte para ele, né, que eu tomei a frente, porque ele já tinha negado as coisas para o Senhor, mas eu não sabia de nada. Então eu venho aqui para interceder pela minha casa, pelo meu esposo, pela minha família, pela minha vida. Então, Senhor, me escute, tenha misericórdia de mim. Então naquele momento ela foi uma mulher com sabedoria, amém? E ela interviu, ela intercedeu pela sua casa. Meu Senhor, agora não faça este homem vil. Então ela disse para ele, não faça com que ele saiba, porque Nabal, o seu nome, ele estava com ele a loucura. E a tua serva não viu os moços do meu Senhor que me enviaste. Quer dizer, a tua serva, eu não vi os moços que o Senhor me enviou para estar pedindo esse alimento. De repente, se eles tivessem pedido para mim, isso tudo teria cessado. Então, muitas vezes, a gente está como Abigail, né? Abigail, ela mostra aqui que o seu marido, ele estava errando, ele estava dando cabeçada, ele estava sendo insensato com muitas coisas. E as mulheres, às vezes nós nos encontramos com mulheres que estão apacentando, que estão acalmando a situação, que estão passando a mão por cima dos erros, né, da sua casa, para tentar ali manter a paz, para tentar manter, né, um equilíbrio entre o casamento, o relacionamento, porque ele tem um temperamento muito forte, ela não tem um temperamento, então aquilo ali vai se ajustando. Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela ora, ela intercede pela vida do seu esposo, ela toma decisões que não são precipitadas, ela age com a sabedoria daquilo que Jesus ia fazer por ela, ia fazer na casa dela, não aquilo que vem no sentimento dela, amém? E no 26, agora pois meu Senhor vive, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e o que procuram o mal contra o meu Senhor. Agora este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor, seja dado aos moços que seguem ao Senhor. Então naquele momento, Davi, ele viu uma coisa boa em Abigail e falou assim, olha, pois agora o Senhor, ele viu a tua alma, né? Eu tô vendo tua alma, e você me impediu de fazer algo com sangue. E agora ele começou a aceitar, a escutar Abigail. Então ela deu o presente, né? E agora eu lhe trouxe um presente que a tua serva trouxe, aceite esse presente para os moços. No 28, perdoa, pois, a tua serva por essa transgressão, por esse pecado, porque certamente fará o Senhor, casa firme, meu Senhor. Então, o Senhor, olha como ela reconhece Deus na vida de Davi, coisa que o marido dela também não reconhecia. Às vezes você está numa situação onde você reconhece Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como teu provedor, como dono de todas as coisas, como aquele que vai te sustentar, aquele que vai alcançar vitória na tua vida, aquele que vai te colocar
o potencial de vida dentro de você, para que você seja sustentada por algo maior. E aí ela fala assim: ó Senhor, perdoa, pois a tua serva essa transgressão, quer dizer, o pecado caia sobre mim. Me perdoa pelos meus pecados, porque certamente fará o Senhor Deus casa firme, meu Senhor. Então Deus estava com o meu Senhor, com Davi. Então a casa dele iria ser firme, tudo que ele toca iria prosperar. E se ele fosse atingir aquela família, todo mundo ia morrer. Então muitas vezes, quantos livramentos você, através da tua sabedoria, da tua oração, do teu desenvolvimento como mulher, você tem salvado a tua casa, os teus filhos, a tua família, liderando, né, de melhor maneira ali. E no 29, e levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada do feixe que vieram com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos ele arrojará de longe, como o Senhor. Então ali ela estava falando: olha, o Senhor é ungido de Deus, aonde você vai dar certo, a luta vai ser ganha, né? Nada vai te tocar. E Nabal está errado. Então, o que ele fez de pecado, recebe esse presente que eu te trouxe, aqueles alimentos, aquele vinho, tudo que ele pediu, e acredito que até muito mais do que ele pediu, que é para, né, o perdão ser cessado ali. Ela estava desesperada para salvar a sua parentela, a sua casa, o lugar onde ela estava morando. No 32 fala: então Davi disse a Abigail: bendita Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então bendita és tu entre as mulheres, porque Deus te enviou como anjo. Eu agora estou enxergando Deus na tua vida. Você está sendo uma mulher usada pelo Senhor. Então você muitas vezes é usada por Deus para interferir nas coisas, né, da tua casa, para não permitir que maldição caia sobre a tua casa. Amém? No 34, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, e que tu não te apressarás, e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz do dia, né? Até de manhã, nem sequer um menino, todos iam morrer. No 35, Davi tomou a sua mão e tinha trazido, e falou para ela: sobe em paz a tua casa, vês aqui o que eu tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então ele, naquele momento, ele falou: olha, vai para casa, vai em paz, fica tranquila, eu não vou fazer nada mais contra a tua família. Deus, ele agiu através de você, e através de você eu percebi que eu estava agindo pela minha carne, pelas minhas emoções, pela minha ira. Eu não vou matar sangue inocente, eu não vou matar mulheres e crianças, eu não vou matar as pessoas por causa de um homem, porque a responsabilidade é dele. Então eu vou entregar ele na mão do meu Senhor. Amém? Então tem coisas, querida, na tua vida que você não pode mudar, mas você pode entregar na mão de Deus. Deus, ele vai fazer toda a diferença na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, com os teus filhos. Sabe aquele filho que está na droga, aquele filho que está se prostituindo, muitas vezes o teu marido, muitas vezes a tua casa está muito perturbada, você está querendo colocar em ordem as coisas, não está, né, acontecendo. Então coloca na mão do Senhor. Deus, ele pode todas as coisas. Amém? No versículo 37 fala: sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher vem até ele, se amorteceu ao seu coração e ficou ele como pedra. Então ela chegou em casa, um pouquinho adiante no 36 fala que ela chegou até Nabal, e ele, quando ela chegou em casa, ele estava bêbado, ele estava com um banquete como se ele fosse um rei, ele estava se sentindo o máximo. Imagina como ela estava furiosa. Teu marido faz uma besteira, você tem que resolver todas as besteiras que ele fez para salvar a tua casa. De repente todo mundo naquele momento, até a luz do dia, estava morto, você, seus filhos, né? Todos aqueles que você ama. E ela foi lá, ela falou com ele, ela se expôs. De repente, no momento que ela se expôs, ela mesma poderia ter morrido naquele momento, pensando que era uma armadilha, alguma coisa, mas o Senhor protegeu a vida dela porque ela era do Senhor. Amém? Então, se tem algo levantando contra a tua vida e tu tá firme na palavra de Deus, tenha certeza que Jesus, ele tá com você.
Jesus, ele é com você e nada pode te tocar. Amém? Você é ungida do Senhor. A cada fio de cabelo teu, querida, a cada fio de cabelo teu, até a ponta dos seus pés, só poderá ser tocado com a permissão do Pai, e o Pai que é o melhor para a tua vida. Amém? E ela esperou ele sarar, né, do vinho, para conversar com ele. Então ela teve sabedoria, ela não falou nada, ela não fez barraco, ela não murmurou, ela não reclamou, ela disse, vou me sentar. De repente se alimentou junto com ele naquele momento, e ela foi dormir com ele até. Foi dormir, né, descansar. De repente ela passou a noite acordada, vendo como que eu vou falar com meu esposo, sabe quando a gente está preocupado, né? E aí ela foi falar com ele pela manhã, ela falou o que aconteceu e ele se endureceu o coração, ele ainda não teve gratidão pela vida dela. Todo mundo podia estar morto, ele ainda estava, né, endurecido, ele ficou com raiva. No 39 fala, e ouviu Davi que Nabal, não, no 38, desculpa, 38 versículo, né, do capítulo 25 fala, e aconteceu que passando 10 dias depois, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal. E deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tomar o mal a Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, toma ela por mim como minha esposa, como minha mulher. Naquela época os homens eles tinham várias mulheres, né? E ser mulher de um rei era muito bom. Porque imagina você, quando na época que você, hoje, quando nós nos casamos, se você está reclamando do teu esposo, da tua vida, da estrutura familiar que você tem, pensa numa coisa, foi você que escolheu o teu marido. Foi você que falou, eu quero me casar com você, eu amo você, eu quero estar junto com você. Ele foi a pessoa que você escolheu. Não foi Jesus que escolheu por você, não foi Deus que escolheu por você. Quando você estava solteiro, existia vários homens livres e você exatamente escolheu esse. Então não reclama do que você tem, porque a Abigail naquela época ela não podia nem sequer escolher. Lembrando que no passado as mulheres ela não escolhia os maridos, elas eram prometidas, né, pelos esposos. Ela podia falava que a Bíblia diz que ela era uma mulher linda, que ela era de repente jovem, formosa, ao ponto que Davi se interessou e depois ele trouxe ela como esposa. Mas imagina você que Nabal poderia ser um homem velho, gordo, barrigudo, desdentado, né? E ela teve que casar com Nabal, perder sua virgindade ali com Nabal, né? Então ela não escolheu aquele marido rude que tratava ela mal, que não escutava ela. Ela tinha medo dele, mostrar no texto da Bíblia que ela tinha medo. Davi, por favor, não conte para o meu marido que eu estive aqui. De repente ele era um homem agressivo, não somente verbalmente, mas agressividade mesmo, de bater naquela... Até um tempo desse, né, nós temos agora hoje a lei da mulher, né, que não pode mais bater, machucar, mas até um tempo atrás nós víamos muitas mulheres sendo machucadas, desprezadas, humilhadas, né, apanhando, e isso ficava por isso mesmo, até a morte. Tem homens que até matam por ciúme, por raiva, por rude, né, por endurecer o seu coração ao amor. Então aquela época ainda era mais rígido ainda, muito mais. Então ela estava ali, não era porque ela escolheu, mas por escolha, né, de outros na vida dela. E naquele momento, né, depois de 10 dias que ela falou para ele, Deus tocou sobre a vida de Nabal e ele morreu. Então de repente ele morreu de uma doença, de uma enfermidade, mas ele morreu. Amém? E quando ele morreu, ele deixou ela livre. Agora você é livre para viver o melhor de Deus na tua vida. E aí quando ela fica livre, o Davi ele vai lá e fala, olha, agora pega ela como minha esposa, ela é bonita, ela é formosa, ela é uma mulher sábia, ela é temente a um Deus de Israel, ela é uma mulher poderosa que eu posso estar me aconselhando com ela em sabedoria. E ela, sabe, agradou aos olhos dele. Então ele pegou ela como esposa, né? E isso para uma mulher era uma virtude. Eu sou esposa do rei, agora eu tenho servas, nada vai me faltar. E ainda fala que Davi ele era um homem bom com as mulheres, ele era um homem que até louvava, cantava para as mulheres, né? Então mostra que quando você é temente ao Senhor,
pode surgir complicações na tua vida, pode surgir, sabe, pressões na tua vida, mas Deus, Ele é fiel. Deus é fiel na tua vida. Amém? Então continua firme, continua no propósito, continua sendo uma mulher sábia, não faz barraco, não fala palavrão, sabe? Seja submissa ao seu esposo. Se ele está errado, ora por ele, tenta conversar com ele, tenta agir com sabedoria. Amém? Tenta agir como uma edificadora, saiba escutar. Amém? A Abigail tem esse poder, né? Ela sabia escutar. Você vê que quando Davi mandou os homens para falar com ela, ela escutou. Ela poderia falar, não, olha, meu marido falou isso, então é isso. Então ela poderia ter agido rude também com ele. Afinal de contas, ele não era também um homem qualquer, ele era um homem próspero, era um homem que tinha providência financeira, ele tinha servos também. Mas ela falou, não, eu vou apacentar, eu não quero briga, eu não quero discussão, eu não quero, sabe, guerra nesse lugar, eu quero a paz, eu quero que a minha família fique em paz. Então ela foi, ela deu a providência, ela passou por cima do seu esposo, mas depois ela conversou com Davi para não falar com ele, e ela falou ela mesma com ele. Nabal poderia ter feito coisas terríveis com ela ali, e eu acredito que Deus não permitiu, né? Então não permita que o medo te impeça de prosseguir. Provavelmente ela teve muito medo de ser morta por Davi, também morta por Nabal, que era o seu esposo, mas não permita que o medo, ele te paralise, ele te bloqueie. Vença o medo que está dentro de você, porque a única coisa que pode paralisar os teus sonhos é o medo de não concretizar algo na tua vida. Não fica esperando que pessoas te elogiem por algo, não fica esperando que pessoas falem, eu acredito em você, eu acredito no teu ministério, eu acredito na tua vida, eu acredito que você vai se formar, eu acredito que você vai alcançar pessoas, sabe? Creia no teu potencial, no potencial que Cristo já colocou dentro de você. É esse potencial que vai te fazer crescer. Amém? É esse potencial que vai te libertar. É esse potencial que vai fazer você viver o melhor da vida aqui nesta terra. Amém? Então eu queria orar por vocês. Eu espero que essa palavra venha falar no teu coração. Já tenha falado no teu coração, né? Seja sábia, seja edificadora. Aprenda a escutar. Não escutar aqui, sair aqui e fazer o que eu quero. Não. Escutar aqui, centralizar na tua mente, pensa, reflete, não, eu vou fazer isso porque isso é o melhor para minha casa, para minha família. Aí depois você vai agir, porque a prática leva à perfeição. Amém? Não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Então pratique o amor, pratique a mansidão, pratique o domínio próprio, pratique a bondade, a benignidade, pratique tudo aquilo que vem do trono de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que você, mulher que está assistindo isso, nesse mesmo momento já está se corrigindo. Uma correção de dentro para fora, seja ela qual for. Fala no teu canto aí, se entrega ao Senhor Jesus. Fala assim, Pai, eu me entrego ao Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me ensina a caminhar com os teus passos, me ensina a falar a tua palavra, me ensina a enxergar o teu propósito na minha vida, para que eu possa viver o melhor de Deus e que eu possa administrar tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão, no nome de Jesus. Eu declaro agora no nome de Jesus sabedoria do trono de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você tenha entendimento maior da palavra, do poder do Espírito Santo, para que Ele possa fazer milagres, prodígios, maravilhas na tua vida. Eu declaro agora um vinho novo sobre a sua casa. Eu declaro agora a sabedoria de Abigail, que ela é uma mulher sensata. Seja sensata nas situações difíceis. Quando você está sendo imprensada, machucada, é aí que você mostra quem verdadeiramente você é. Se você vai se deixar levar pelo engano do mundo, pelas mentiras, heresias, né? O coração começa a se encher de mágoa, de tristeza, de dor. Ou se você vai falar, Senhor, eu me arrependo, eu preciso do Senhor. Me ajuda a ser dependente do teu amor, me ajuda e me ensina a perceber o quanto eu sou forte quando eu sou fraca. Me ajuda, Pai,
porque sozinho eu não consigo, mas com a tua ajuda eu posso todas as coisas, eu alcanço todas as coisas, eu chego em qualquer lugar, porque o Senhor me fortalece em todos os lugares da minha vida. É o Senhor que é o meu sustento e a minha providência. No nome de Jesus, declara isso na tua casa, declara isso, tá? Declara, porque, sabe, ontem eu estava refletindo, existem mulheres que falam assim, ai Nath, eu oro, eu falo, mas eu nunca vi abrir a boca, nunca vi abrir a boca. Abre a boca, querido. Jesus, ele é um Deus que palavra, está curado, não peques mais, sabe? Multiplicava os pães, fazia as coisas acontecer. Desde o início da criação, Deus ele falou, e haja luz, e haja sol, e haja firmamento, e haja os peixes no mar, e haja as aves no céu. E ele fez tudo pelo verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo é a palavra de Deus, é a palavra ministrada, é a palavra que sai da nossa boca. Se você não falar aquilo que você acredita no Senhor, se você só fala coisas do mundo, só fala heresias, como você pode desfrutar o melhor da palavra de Deus na tua vida? Então eu declaro no nome de Jesus, que haja providência no teu falar, que haja providência no teu orar. Eu declaro que você chegue na igreja cheio do Espírito Santo, levante as mãos, não tenha vergonha, se entregue a Jesus, esqueça a pessoa que está do teu lado e fala assim, Pai, eu agradeço pela minha vida, eu quero te receber, eu quero te amar como meu primeiro amor, eu não quero ter vergonha da tua aparência, eu não quero ter vergonha de segurar a Bíblia na mão, eu quero ter orgulho de ser cristã verdadeira, eu não me importo com o que o mundo pensa de mim ao meu respeito, mas eu me importo com o que o Senhor pensa ao meu respeito.